Abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo número 25. Diz assim na minha versão, que é a revista e atualizada: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém, queridos? Muito bem, eu quero pensar com você nessa noite, refletindo nesse texto, sobre o tema "Eu amo a minha igreja". É uma pergunta que nós precisamos responder, e é exatamente o tema da igreja para esse próximo ano, ano de 2024. Uma reflexão para a igreja: se eu amo a minha igreja. Eu estive lendo um livro do Tony Merida, e o título do livro é exatamente esse: ame a sua igreja. Não é uma pergunta, mas ele diz: ame a sua igreja. E eu comecei a refletir sobre muitas coisas que ele escreveu ali, e eu então estava pensando sobre nós enquanto membros de uma igreja, porque esse texto aqui no livro de Hebreus diz que nós devemos nos congregar enquanto é tempo. E essa palavra congregar significa reunir. Ela dá um sentido de união, de comunhão, de relacionamento íntimo entre as pessoas que se reúnem com o objetivo da adoração, com o objetivo do louvor e cultuar o nosso Deus. Esse é o sentido da palavra. Não é apenas estar no meio, no aglomerado de pessoas, mas é o sentido de que nesse aglomerado nós temos intimidade. E nesse aglomerado nós conhecemos as pessoas que fazem parte. Nós sabemos as pessoas, conhecemos pelo nome de cada um. Nós conhecemos os problemas que cada um vivencia, as circunstâncias que estão vivendo. E enquanto nós estamos nos reunindo, enquanto pessoas que fazem parte de uma comunidade religiosa, espiritual, conhecendo cada pessoa, também conhecendo os seus problemas e dificuldades, nós oramos, nós intercedemos por cada uma das pessoas que fazem parte da nossa comunidade. E isso nos dá um sentido, porque uma das perspectivas que nos leva a pensar se nós amamos a nossa igreja é o sentido de pertencimento. Se eu pertenço à igreja. Pertencer à igreja não é só estar no hall de membros. Pertencer à igreja não é só dizer que eu frequento aquela igreja. Pertencer à igreja não é apenas eu estar nos cultos ou eu conhecer algumas pessoas da igreja. Mas conhecer a igreja é ser parte da igreja, é me sentir parte dela, atuante, participante. E nós precisamos então começar a pensar um pouco sobre isso. Por quê, irmãos? Porque nós vivemos em uma sociedade não apenas hedonista, não apenas imediatista, mas numa sociedade superficial. Nós não queremos relacionamentos profundos. Nós queremos apenas conhecer pessoas. A tecnologia tem nos levado a um alcance muito grande no sentido de nos relacionarmos com muitas pessoas
ao mesmo tempo. As redes sociais nos colocam em um relacionamento de pessoas que nós nunca vimos, só sabemos o nome. E essa tecnologia, ela tem nos colocado em situações agradáveis, confortáveis, porque ela é tão impregnante assim na vida da gente, que a gente não consegue viver sem estar olhando em cada minuto para o celular que nós possuímos. Mas ao mesmo tempo que o mundo digital avança, ao mesmo tempo que nós vivenciamos esses avanços tecnológicos, esse espaço que nós avançamos no contexto das mídias sociais, é também o mesmo espaço que deterioriza, que nos dá um detrimento maior das relações afetivas, sejam elas pessoais, sejam elas interpessoais. Essa forma, queridos, de nos relacionar, que a gente traz essa cultura do mundo de hoje, esse mundo pós-moderno, ele tem tornado o homem mais narcisista, por incrível que pareça. Os nossos afetos têm sido muito superficiais, passageiros, momentâneos. Tem tornado o homem mais egocêntrico, pensa muito mais em si do que um relacionamento onde nós podemos nos doar e nos dar mais pelas pessoas. Tem nos tornado pessoas mais individualistas. Primeiro eu, depois os outros. Os outros sempre vêm depois. E essas relações pessoais estão cada vez mais vulneráveis. Se a gente for pensar um pouco sobre isso, as uniões estão menos duradouras, as amizades mais frágeis, as relações familiares cada dia mais superficiais, irmãos. O pai não conhece o filho não conhece o pai. É um bom dia, boa noite, senta na mesa, come quando senta na mesa, porque a maioria das vezes senta na sala para assistir televisão comendo, ou vai para o quarto para jogar. Essa é uma marca, essa ausência de comprometimento, de compromisso, é a marca do dia de hoje, que tem afetado as nossas relações sociais, mas tem afetado as nossas relações na igreja. É por isso que esse sentimento de amor à igreja, de pertencimento à igreja, é algo que está muito longe e distante da gente. Esse sentimento de que eu faço parte de uma grande família, eu faço parte de uma família que se conhece, que se trata pelo nome, que cuida de cada um dos outros e que se preocupa com os outros. Esses pilares, irmãos, que nós construímos, o companheirismo, a amizade, o amor, estão distantes na igreja. Característica comum é a nossa incapacidade de se relacionar com a pessoa do outro de maneira plena, sem compreender a subjetividade, a singularidade de cada um. Os diálogos vão perdendo a sua profundidade, se transformando em meras conexões das redes sociais. Daí a pergunta, queridos, para a igreja. Daí a pergunta: você ama a sua igreja?
Essa é uma resposta difícil, né? Porque a gente tem muitas vezes sentimentos afetivos com tantas pessoas que fazem parte da nossa convivência, menos com a igreja, que a gente não tem convivência. Eu quero pensar um pouco sobre isso, porque Tony Merida, quando ele escreveu o livro Ame a Sua Igreja, ele coloca várias características de um cristão que ama a sua igreja. Ele coloca o pertencer, o acolher, congregar, cuidar, o servir, o honrar, o testemunhar e o comissionar. São 8 características que nós podemos ser identificados como aquele que realmente ama a sua igreja. Só que hoje eu quero pensar unicamente nesse fato do pertencer. Pertencer à igreja, esse sentimento do qual nós precisamos ter de realmente fazer parte de um corpo que foi formado pelo resgate de Jesus Cristo, quando Ele deu a sua vida por nós, Ele derramou o seu sangue por nós, e Ele nos resgatou e trouxe para que nós fôssemos parte da família de Deus. Nós somos uma grande família. Talvez você não se considere isso, talvez você não consiga enxergar a dimensão desse amor e sacrifício de Jesus Cristo por nós, porque você não se enxerga como uma grande família. O máximo que você pode fazer é se enxergar como mais um daquela comunidade da qual você faz parte. Jesus, Ele nos resgatou da morte para fazermos parte da família de Deus. Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 7 diz: vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Gálatas 4, 4, 7. Portanto, nós formamos uma nova comunidade. Nós formamos uma comunidade cristã, espiritual, evangélica, como você queira chamar. Mas o mais importante é que nós formamos uma comunidade que é família de Deus, que custou caro para o Senhor, para resgatar você e colocar no meio dessa família. Formamos uma nova comunidade sob o cuidado e o direcionamento de Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. E quando a gente pensa sobre isso, nós somos parte dessa comunidade, nós pensamos que se é uma comunidade, nós precisamos ser relacionais. Por que nós precisamos ser relacionais? Porque Deus é um Deus relacional. O Deus que nós cremos é um Deus relacional. Deus trino, o Deus triuno. Ele nos criou também para sermos relacionais. Quando Ele nos criou e colocou ali no Jardim do Éden, Ele ia todos os dias, na virada do dia, no final da tarde, para conversar com Adão e Eva. Relação, comunicação. Portanto, queridos, todo ser normal precisa se relacionar. Ninguém foi resgatado para ser ermitão, para viver no deserto, para viver isolado da sociedade, para viver isolado de outras pessoas. Deus nos criou, nos formou, nos resgatou para vivermos em comunidade relacional. Nós sentimos, às vezes, um estranho no ninho quando nós estamos em um local onde nós não somos conhecidos.
Eu passei por uma experiência, aliás, não foi só uma vez, mas várias vezes, irmãos. Eu fui convidado uma vez para um aniversário de uma pessoa amiga nossa, e quando cheguei lá, eu simplesmente só conheci a pessoa que nos convidou para o aniversário. Não sei se vocês já se sentiram assim, ou se já foram numa situação como essa, mas quando a gente chega naquela local onde tem muitas pessoas, mas você não conhece ninguém, e aí você se sente como uma pessoa fora do ninho. Você não é parte daquela comunidade, você não se relaciona com aquelas pessoas, você não conhece aquelas pessoas, você não sabe o nome daquelas pessoas. Muitas vezes, por educação, a pessoa vê a gente muitas vezes ali isolado, num canto, e aí tem aquele sempre o mestre-sala, né? Você chama alguém que conhece alguém, que conhece a gente, e assim, faz sala para aquele casal que está ali, para que o casal não se sinta tão só no meio de tanta gente. Irmãos, é muito estranho isso. Você está numa igreja onde você se sente uma pessoa fora do ninho. Se eu chamasse talvez os membros aqui da igreja e perguntasse: você pode dizer o nome de todos os membros da igreja que estão aqui hoje? Talvez você não conheça o nome de todos. Eu não vou chamar, não vou passar vexame não, está? Seria vexame demais. Mas, queridos, por que queremos chegar, nós queremos chegar a um local e nos relacionar com pessoas? Deus nos deu esse anseio de vivermos em comunidade, mas também providenciou local. Ele não apenas nos chamou para nós vivermos em comunidade, mas Ele providenciou local. Esse local se chama o quê? A igreja. A igreja é o local que Deus colocou para nós, para nos relacionar. Ele quebrou a inimizade que nós tínhamos com Ele, quando nos resgatou. Ele nos torna um com Cristo, nos torna um com os irmãos, mas cabe a cada um de nós, cada um, não é a Ele, mas a nós mesmos, o comprometimento de nos sentirmos pertencentes a esta comunidade. Pertencer a esta comunidade depende de cada um. Merida, em seu livro, ele escreve o seguinte: para experimentar a bênção da comunidade é necessário evitar se distanciar dos irmãos e irmãs da igreja e não negligenciar as oportunidades de passar tempo com eles, tanto em pequenos grupos, no culto ou em comunicação constante. Ele diz ainda: pertencer a uma igreja significa dedicar sua vida a uma comunidade centrada no Evangelho, onde um serve ao outro com alegria e a missão de Cristo é levada adiante por todos. A superficialidade, queridos, dos relacionamentos não tem permitido que a gente desenvolva isso. Consequência do nosso modo de viver, da cultura atual, das consequências da cultura pós-moderna da qual nós fazemos parte. A superficialidade dos relacionamentos na igreja permite a presença de pessoas que se sentem estranhas no ninho, portanto, pessoas tristes e muitas vezes mal-humoradas. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês: não existe pior testemunho que a igreja possa dar a uma pessoa de fora do que uma igreja triste e uma igreja com pessoas mal-humoradas. O Evangelho, queridos, ele deve naturalmente causar em nós uma alegria
alegria exuberante quando nós consideramos o que Deus fez por cada um de nós para nos resgatar. Diz ainda Merida, eu tirei muitas partes do livro dele aqui nessa mensagem, que são interessantes. Ele diz assim: é um privilégio fazer parte do povo da nova aliança de Deus, fazer parte daqueles que foram salvos mediante o arrependimento e a fé em Cristo Jesus, daqueles que contam com a presença do Espírito Santo, que se reúnem em ajuntamentos locais, que se ajuntam para ouvir a pregação da palavra, que se envolvem no culto e na adoração comunitária, que são liderados por pastores qualificados, que desfrutam das maravilhas do batismo e da ceia do Senhor. É maravilhoso fazer parte daqueles que se comprometem a pôr em prática uns aos outros da Escritura e que vão até os confins da terra para cumprir o maior mandamento, que é a grande comissão que Jesus deixou para a igreja. Conceito de igreja, queridos, conceito de igreja, ele não permite relacionamentos superficiais. Não existe isso. Está na cabeça de cada um. Existem algumas barreiras que impedem nós nos sentirmos pertencentes a uma comunidade, a igreja. Eu quero trazer aqui essas barreiras para que vocês possam pensar um pouco sobre cada uma delas. A primeira, e nós precisamos vencer esses obstáculos. Primeiro é o sensacionalismo. Sensacionalismo. Nós precisamos de uma nova geração de cristãos que se comprometem a viver as bases do cristianismo com sua família de fé. Muitas vezes, irmãos, nós não suportamos a rotina sadia da igreja. Nós queremos coisas novas, queremos adrenalina, nós queremos espetáculos, grandes conferências, pastores de fora. Nós não nos adaptamos à rotina da igreja, da qual todos os dias nós realizamos culto, e acho que é tudo a mesmice, e nada muda. Nós queremos sensacionalismo. Essas coisas normalmente não empolgam os sensacionalistas. Ou seja, cuidar dos membros mais velhos da igreja, por exemplo, restaurar um membro rebelde à comunhão, ajudar uma mãe solteira, servir no ministério infantil. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: apesar desses atos provavelmente não serem impressionantes para muitos, o mundo pode ser virado do avesso se o praticarmos. Mas não só isso, a busca constante por algo maior, mais elevado e mais extraordinário é extenuante. O primeiro obstáculo é o sensacionalismo. O segundo obstáculo é o misticismo. Misticismo. Algumas pessoas estão atrás de uma experiência sobrenatural, de uma experiência mística, de uma experiência milagrosa, de uma experiência privada. Muitas vezes buscam o deserto do quarto, deserto das dunas, dos montes, não é? O deserto foi um local onde muitos procuraram esse tipo de experiência, uma experiência sobrenatural. No entanto, eu fico pensando, como é que nós podemos discipular pessoas se nós vamos para um deserto?
buscar experiência. No livro do Apocalipse, Jesus ele está no meio da igreja. Ele anda no meio da igreja. Vejam lá, Apocalipse capítulo 1, versículos 12 e 13, diz: voltei, João escrevendo ali a visão que ele teve, para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. No meio da igreja estava Jesus. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 1, diz que ele andava no meio dessas igrejas. Vejam lá, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Anda no meio. Cristo, queridos, tem amizade, tem intimidade com a sua igreja. Ele é o nosso pastor, ele é a cabeça da igreja, ele é a treliça da igreja, ele é o alicerce da igreja, ele é o esposo da igreja. Ele conhece cada um, conhece o coração, as motivações, as necessidades, as vontades, os desejos. Ele conhece. Para nós experimentarmos Jesus de maneira profunda, viva, transformadora, você não precisa de um oleiro no deserto. Você precisa, sabe de quê? De um banco da igreja. Terceiro obstáculo é o idealismo. Idealismo. Bonhoeffer disse sobre a igreja: aquele que ama mais o seu ideal de comunidade do que a comunidade em si, se torna o carrasco desta, mesmo que em suas intenções pessoais sejam as mais honestas, sinceras e sacrificiais. Eu vou repetir, queridos. Aquele que ama mais o seu ideal de comunidade, tem um ideal de igreja. Igreja tem que ser do jeito assim, eu penso que seja. Aquele que ama mais o seu ideal de comunidade do que a comunidade da qual você faz parte, se torna carrasco dessa comunidade. Tem alguns que têm uma expectativa idealista em relação aos pastores, às programações da igreja. E comunhão real envolve altos e baixos, envolve frustrações, desapontamentos, dificuldades. Mas pela graça nós perseveramos em união com pecadores redimidos por Jesus. Isso não significa que nós não temos de trabalhar duro para aprimorar cada área da igreja. Significa, porém, que devemos reconsiderar nossas expectativas, os ideais, que muitas vezes mais atrapalham do que ajudam na construção de uma igreja unida. E em quarto e último obstáculo é o individualismo. A tecnologia ela não provê o que nossos corações anseiam. A tecnologia nos fez avançar em muitas coisas, menos naquilo que está no coração de cada homem, de cada mulher. Ela pode fortalecer os relacionamentos, mas é incapaz de substituir os relacionamentos.
é incapaz de substituir face a face, um a um. Segundo João capítulo 1, versículo 12 diz: ainda tinha muitas coisas para vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, conversar e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Ou seja, irmãos, há limite na caneta, há limite no papel, há limite no WhatsApp, há limite no Instagram, há limite no Facebook, há limite nas redes sociais. Por quê? Porque elas jamais vão substituir a conversa pessoal com as pessoas, entre uns e os outros. É isso que João está dizendo aqui. Ele diz que tem muita coisa para escrever, mas ele prefere em estar com as pessoas e conversar de viva voz com essas pessoas. Sem a interação face a face, queridos, nossas relações são imperfeitas. Está faltando algo ali. O que torna perfeita uma relação é o abraço. O que torna uma relação perfeita é o pegar de mão. O que torna uma relação perfeita é a conversa no pé do ouvido. Quais são os passos para serem seguidos? Eu quero encerrar com isso aqui. Para desenvolver esse sentimento de pertencimento. Primeiro, eleve o seu conceito de igreja. Não trate a igreja como se ela fosse irrelevante, desnecessária ou um obstáculo para realizar grandes coisas para Deus. Segundo, seja um membro identificável de uma igreja local. Se você é um cristão, professo, mas não faz parte de uma igreja local, saiba que está fora do padrão neotestamentário. Saiba também que você não está ajudando a si mesmo, pois não é sábio, nem seguro viver a parte da responsabilidade, da disciplina, da supervisão de pastores que prestarão contas diante de Deus. Terceiro, não se esqueça de que pertencer a uma família da fé local é fazer parte da Igreja Universal, portanto é um privilégio. Quarto e último, ore regularmente por sua igreja. Não subestime a importância de orar pelo povo de Deus, por seus líderes e pelo progresso da missão eclesiástica. Amém, queridos?